Alô, Libiders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estou aqui com um amigo, cara, que ele é muito foda. A gente se conheceu na mesa paga do Vinzão de RPG, que vamos falar um pouquinho sobre ela também, que tipo é do caramba. E hoje eu tô trazendo o meu grande amigo Everton, que nós vamos falar um pouquinho sobre arte, desenho, world building, cenário. Então, se você é artista e quer entrar no mundo de world building, essa aqui é a conversa que você não pode perder. E se você é world builder e quer entrar no mundo artístico, também aqui é o momento de a gente ver mais ou menos como vai funcionar. E Everton, seja muito bem-vindo. Valeu, Rafa, obrigado. Salve pessoal, salve todo mundo aí. É, eu sou um ilustrador, uma pessoa que é entusiasta de RPG, entusiasta de história, então é para trocar uma ideia, Rafa. A gente já tá vivendo umas histórias bem legais lá jogando RPG junto com o Vinzão, tá maneiro pra caramba. E tô ansioso aqui para conversar já. Já quero falar, já quero sair falando. Então, bora lá, isso que eu gosto de gente que gosta de falar, porque aqui o entrevistado é o que tem um espaço aqui, eu já falo demais, então bora bater esse papo. Everton, primeira pergunta que eu quero saber, acredito que muitas pessoas também, seria de onde veio essa vontade de. Porque desenhar, todo mundo começa, pega o papelzinho, desenha, faz um negócio outro, mas profissionalizar e transformar isso como renda, como que foi esse caminho? Cara, é interessante, cara, porque isso foi algo que eu comecei a refletir poucas semanas atrás. Veio uma visita de um amigo meu que eu não via ele fazia uns 12, 13 anos, assim, amigo de escola, assim, a gente cresceu junto, a gente vivia um na casa do outro. E esse meu amigo ele veio, apertou aí, cara, o que tu tá fazendo? O que tu faz da vida? Pô, cara, eu tô fazendo ilustração, tô trabalhando ali com pixel art, trabalhando pra jogo, pra empresa e tal. E assim, caramba, né, cara? Nossa, velho, que isso não me surpreende, porque, porra, tu vivia lá na escola, era toda hora desenhando, desenhando, chegava em casa, tu tava lá desenhando, tu tinha caderno de desenho espalhado pra tudo quanto é lado. Então eu acho que foi algo meio que natural, assim. Desde criança eu gostava muito de desenhar, de fazer. Tipo, na escola também, deixava de prestar atenção na aula ali, ficava só desenhando, levava a bronca dos professores, às vezes ali, a professora achava que eu tava copiando matéria do caderno, então tinha lá um mago desenhado assim no meio. Já levei várias broncas tipo, e foi surgindo assim. E aí ali, tipo, do começo de 2013, 2014, eu já fazia um pixel art por hobby mesmo, assim, era algo que eu só gostava, assim, eu via, nossa, que legal, vou fazer isso aqui. Aí apareceu um cliente, assim, uma pessoa, você vende isso aí? Deu, pô, vendo, cara, vendo, e dali em diante só foi. Eu percebi que tinha um nicho no mercado, e foi no começo, né, tipo, dificuldade, né, você vai passando perrengue e tal, mas depois de um tempo você vai entendendo o mercado, você vai melhorando, você vai conseguindo entregar e tal, e aí você começa a sobreviver disso, saca? Foi bem interessante, assim, essa trajetória toda. É bem legal mesmo, assim, de você ver que, tipo, sempre veio sempre gostei de desenhar. E o hobby acabou sendo o serviço. Isso é muito prazeroso. Cara, eu acho isso muito legal porque professor formado eu vejo assim, muitas vezes em exercício, principalmente em prova de aluno, você percebe assim, ó gente, só pode sair meio-dia, aí dá 11h40, o moleque já terminou a prova e começa a fazer aqueles rascunhos de. Ainda mais agora, na época de anime, você vê lá os olhos de anime, uns personagens, uns bagulho que eles vão criando mesmo. Cara, eu particularmente gosto pra caramba, tanto que quando tem desenho em prova, eu comento o desenho. Se tiver espaço, eu até completo, dependendo do jeito que for. Porque eu acho que é uma forma de expressão muito da hora. Eu, particularmente, invejo quem tem essa capacidade, porque colocar no papel visualmente aquilo que tá na sua cabeça, eu acho que é algo muito foda. Tipo, que é de outro mundo, então eu vejo assim, vamos jogar RPG? Bora! Aí eu vou, caço na internet, Pinterest, sei lá o que, tudo mais. Aí chega um maluco e fala assim, esse aqui é meu personagem. Filho da puta, me vem com um desenho próprio. Fala, mano, Ah, cara, é muito. Tipo, e é da hora porque o cara pode inventar o que quiser, porque, não, porque eu já vou fazer isso, aquele outro. Você tem que caçar a imagem, às vezes você não acha aquilo que você quer exatamente. Então, puta, invejo demais quem tem esse donzinho aí de coisa. E, falando sobre isso, é, quanto tempo de prática você acha, assim, que agora que você já desenha bastante tempo,
dessa mudança do tipo desenhar na escola e tudo mais, até chegar ao nível de profissionalização. Muitas pessoas falam, ah, desenho é dom. Tem gente que fala que desenho é prática. Agora que eu estou perguntando para o ilustrador, quanto que você acha que é dom, quanto você acha que é prática? Tem sim esse quesinho, tipo, não, pô, a pessoa tem mais aptidão, então, ou não? Como que é isso? Cara, eu acho que tem sim uma certa aptidão, mas ela não é nem, tipo, o percentual dela é muito baixo, saca? Tipo, a aptidão seria o quê? Você conseguir a capacidade de assimilar a imagem e representar ela. Isso que você falou, de imaginar e produzir. Mas o desenho ele é muito baseado em referência hoje em dia. Então, o que você falou ali, que você falou, pô, tem que ficar lá horas e horas procurando uma imagem no Pinterest para achar meu personagem. Um artista que ele vai desenvolver um personagem também vai pesquisar no Pinterest imagens de outros artistas ou fotos de coisas, de conceitos que você quer passar, seja um cavaleiro, um negócio, ver como é que é feita a armadura, ver como é que é uma pose. Às vezes você tá ali fazendo uma pose mais diferente, aí às vezes você não tem tanta prática para fazer aquela pose. Mas prática é o essencial, cara. Quanto mais você repete alguma coisa, mais você fica bom. Tipo, isso é igual você começar a tocar violão. Se você não praticar, o seu progresso vai ser extremamente lento, porque você precisa praticar. É a mesma coisa para o desenho, você vai começar soltando, tem diversas técnicas que vão te ajudar, tem diversos métodos diferentes para diferentes tipos de percepção ali de imagem, né? Que cada pessoa, tipo, vai ter um determinado tipo de pessoa que vai olhar para o papel e pensar de uma outra forma. Então, como que eu vou ensinar o meu jeito para uma pessoa que pensa diferente de mim? Não, eu tenho que entender mais ou menos como funciona a mente dela para criar. Tem gente que tem mais facilidade em criação e tem gente que tem mais facilidade em representar. Aí, tipo, onde a gente separa que, tipo, desenho realista, por exemplo, saca? Tipo, a pessoa que olha e consegue pegar aquilo. Mas não é regra, claro, longe disso. Mas normalmente quem tem esse nicho do desenho muito realista, ele peca um pouco para depois criar alguma coisa. Ele fica tipo, puta, mas eu não consigo criar tanto. Ele é tão focado assim naqueles super detalhes, ele tem dificuldade às vezes em criar alguma coisa. E o contrário também, às vezes a pessoa que cria muito tem a dificuldade às vezes em pegar algo que é bem real e transparecer aquilo ali. Então, tipo, você tem que estar sempre estudando, sempre estudando, sempre estudando. É algo bem. Bem que, tipo, bem sem segredo mesmo. Você vai estudar e é isso aí. E é legal porque quando você pensa, ah, engenharia, matemática, fisioterapia, que são trabalhos tradicionais, você pensa, ah, pô, é um estudo que a pessoa vai do corpo humano, sei lá o quê, né? O engenheiro vai estudar a física do sei lá o quê e tal. E quando pensa em alguns trabalhos mais artísticos, do tipo músico, teatro, desenho, a galera pensa que não existe estudo. Cara, eu acho isso um absurdo. É. Também eu comecei a escrever e a galera, tipo, ah, você escreve? Pô, cara, tem técnica, tem estudo, tem mecanismo, ferramenta. Desenho é a mesma coisa, tipo, tem que estudar anatomia, o maluco tem que estudar paleta de cores, tem que estudar. Cara, é estudo, velho, como qualquer outra profissão. Assim, com certeza. Aham. Não tem, nada faz, não é milagre, assim. Você não nasce aprendendo e fazendo já, assim. Saca? Tem gente que já vai desenvolvendo aptidão porque tem aquela facilidade de assimilar a imagem e reproduzir. Mas é estudo. Tipo, você é páginas e páginas ali, você desenhando mão e posição de mão diferente. Você olhar no próprio espelho. Pô, quantas vezes eu pegava minha mão aqui, fechava, botava um objeto, ficava olhando como é que ficava a posição dos meus dedos. Ah, agora sim, vou aqui desenhar. É doideira. Às vezes eu tirava foto minha mesmo pra me usar de referência numa pose, porque eu não achava uma referência legal. Você se vira, saca? Não tem. É igual você falou, é igual matemático, igual um físico, um médico, qualquer coisa. Você tem que se preparar para você fazer. E por que a pixel art? Assim, de tantos modelos diferentes, por que a pixel art? Cara, porque, velho, eu não sei explicar, mas assim, eu comecei nessa parada porque eu jogava muito Tibia, e Tibia é um jogo que tem as suas origens no pixel art. Ele já saiu numa época, depois ele voltou para ficar com pixel art. Ele já saiu no sentido de os gráficos já não tinham aquela. O pixel art ele é caracterizado por poucas cores, poucos detalhes, assim, mas o Tibia ele chegou, teve uma época que ele fazia meio que uma ilustração, só que em perspectiva ali, com bastante cor e bastante coisa. Depois ele voltou, só que eu comecei com isso. Eu tive essa base do Tibia, que foi um dos primeiros jogos que eu joguei online, assim, de RPG online, então me encantava muito. E aí na época o pessoal tinha Flogão, que tinha o seu personagem do Tibia lá no Flogão e tal, e eu gostava de
tinha o meu personagem lá, e só que eu fazia a imagem, eu abria no Paint, antes de colocar lá, eu gostava, puta, e se eu pintasse a minha armadura com uma outra cor? E eu ficava, só que eu dava o zoom e ficava atento ali nos detalhes, nos pigmentos. Esse aqui é tom mais escuro, então eu botava o vermelho mais escuro, em vez de botar só pintar de vermelho e zoar todo o detalhe, saca? Então foi aí que eu comecei. E aí um amigo meu ele chegou e falou assim: pô, cara, isso aí que tá fazendo tem nome, isso aí se chama Sprite, que é também chamado, né? Eu falei, Sprite, mano, né? Que porra é essa aí? Aí eu fui e comecei a ver, nossa, tem uma galera que faz isso aí. E aí comecei a entrar e fui nessa linha. E dali você vai sendo carregado, né? Você vai conhecendo outros estilos, outras paradas e você vai trabalhando. Sim, tanto que a galera que é saudosista do Game Boy Pokémon, principalmente tem a questão do sprite do Pokémon de frente, de costas, quando ele aparece, a pequena movimento e tal. Então, tipo, cara, é bem nessa pegada mesmo. Uhum. E essas referências do Game Boy também, elas são bem, tipo, que começa o pixel art é muito amplo, tem diversos, nossa, você vai, tipo, pra aqueles sprites laterais do 2D do Final Fantasy, que você é o personagem ali no turno, e depois ele volta pra perspectiva aquela de cima para baixo, igual a do Game Boy, então é bem legal, é uma área bem ampla e tem diversos níveis, tem níveis mais detalhados, tipo os personagens de luta do Street Fighter, do King of Fighters, são personagens bem detalhados, eles têm bastante detalhes, são personagens maiores, e tem bem minimalista, que tipo, não tem quase nenhum detalhe. E todos eles são bem legais assim de fazer. E inclusive isso que é legal, porque é um mercado muito amplo, como o mercado de ilustração também é. Você não precisa ser sei lá, um Salvador Dali de nível técnico, um Leonardo da Vinci. Você consegue às vezes ter espaço no mercado tendo um estilo próprio, desde que você traga a sua personalidade. Isso é algo que o mercado vê, a personalidade do desenho e tal, saca? Então isso que é massa, assim, que todos os níveis técnicos eles são aceitos. Porque quem vai dizer se você é bom ou não, se o seu desenho vale ou não alguma coisa, é o cliente, o mercado. Né? Sim, e eu vejo sim que muitas vezes, pelo menos assim, quando eu vou atrás, por exemplo, de um capista para o meu conto, eu vejo muito mais a personalidade do traço, do estilo, do que o que eu quero mesmo. Porque ainda mais a gente que não conhece a arte fala assim, pô, eu imaginava que o conto tinha que ser um cara com uma espada levantando, porque faz todo sentido com o clímax da minha história. Aí você procura várias pessoas que têm um desenho com uma pose assim, só que você fala, mano, será que o cara que é desenhista já não vai saber qual que é uma melhor pose para melhor coisa, né? Tanto que um jogo recente que um colega meu a gente começou a fazer, a gente, não, porque a gente queria pensar numa coisa mais ou menos assim, num conselho do rei e tal, e uma posiçãozinha. Aí o cara mandou um croquis pra gente e a gente falou assim, mano, dane-se a nossa ideia. Faz essa que você falou, porque ficou muito mais foda. O cara pegou a proposta de uma mesa, de uma tábua redonda e fez um negócio como se fosse um tribunal, sei lá o quê, com o rei apontando a mão assim e tal. Ficou muito mais foda, tipo, pelo rascunho que ele fez. Falou, mano, então. E a gente sempre procura os caras que tem o traço que a gente acha que combine mais com o projeto. Então, eu super concordo, acho que a personalidade do artista é algo assim primoral para você desenvolver na carreira, velho. É você, obviamente, né? Ah, vou começar com pixel art, representação, né? A cópia de outra pessoa, mas depois você colocando os seus próprios elementos, sua personalidade, aqui e ali, eu acho que é o que vai diferenciar você de um amador para um profissional. O seu estilo, né? Você conseguir entregar aquilo com frequência, isso faz total diferença. E não só isso, né? Esse rolê da capa que você falou também, muitas vezes a gente, como cliente, a gente não se importa se, tipo, nossa, anatomicamente falando, ele tá levemente desproporcionado. Mas ninguém liga às vezes para isso. A pessoa, o público em geral, às vezes não percebe algo disso. Desde que ele esteja em uma harmonia e, tipo, visualmente, assim, naquela primeira batida de olho, você olha, nossa, tá irado. Saca? Isso que é o que importa. O que importa é contar aquela história ali, saca? Isso que é o foda de um desenho. Exato, daí por isso eu queria até entrar nesse ponto, que é a questão de contar uma história. Porque as pessoas falam assim: ah, mas um cenário. As pessoas que acham que cenário é só um cenário, ou elas precisam urgentemente prestar mais atenção no canal, ou elas não estão vendo os vídeos direito. E, pô, o world building achar que cenário é só cenário, pelo amor de Deus, né? O world building é uma. Você consegue contar
muita coisa simplesmente com uma foto chapada. Imagina ainda mais onde o cenário é vivo, né? Então, contar uma história é muito importante. Aí eu queria saber, quando você, por exemplo, vai montar uma ilustração, como que é o seu passo a passo para contar uma história? Você pensa primeiro em planos, né? Primeiro esse plano, depois esse plano, esse plano, ou é uma questão meio que fotográfica, esse lado fazendo harmonia com esse lado? Como que é o seu passo a passo para montar, constituir a composição do cenário? Então, isso é uma pergunta bem interessante, cara. É que assim, tipo, depende da proposta inicial que eu vou ter. Se for um desenho que é, tipo, pra mim, tipo assim, ultimamente os últimos desenhos que eu tenho feito são mais personagens, meus personagens do RPG, por exemplo. Eu vou lá e faço um desenho deles. Aí eu não coloco o fundo, porque eu penso o seguinte: se eu quero colocar o fundo, já é uma composição muito mais elaborada. O fundo ele não pode ser, vou botar um fundo aleatório aqui só por ter. Então é melhor não ter. Eu prefiro que não tenha nenhum fundo do que ter um fundo aleatório. Isso, inclusive, é algo que eu vi uma vez numa aula que eu participei, e o cara ele falava disso. O fundo ele serve para contar uma história junto. Então, se ele não vai adicionar nada, nenhuma característica, é melhor que não tenha fundo. Então, como é que é o processo para a gente criar? Cara, depende assim do que eu estou querendo fazer. Para uma ilustração, eu penso primeiro quem é o personagem, o que ele faz, o que ele quer fazer, o que ele representa. E aí eu vou procurar detalhes e características que vão se alinhar com esses pensamentos. Eu gosto de começar primeiro com um esboço geral de como eu vou fazer ele, quais são os detalhes que ele vai ter. Eu gosto também de pensar quem é esse personagem, de pensar como personagem, tentar, pô, que posição, que feição que ele faria. Aí o cara fica lá fazendo uma careta assim, assim, tua cara de mal, não, ele sorri, ele gosta de. Saca? E vai indo nesses elementos. E para fazer uma composição, que tenha uma pegada de mais pessoas, tipo agora que eu tô fazendo o desenho lá do nosso grupo, então eu penso, tipo, o que a gente tá fazendo lá no nosso grupo? Eu pensei, pô, tem aqui diversos personagens, tem alguns pets ali que vão estar junto. Aí, pô, como é que vai ser isso aqui? Aí eu pensei, pô, vai ser como se estivesse posando para uma foto. E aí, tipo, mostra um pouquinho da personalidade de cada um, o que cada um tá fazendo. Só que aquela foto não é aquela foto, tipo, formal, assim. Não, é aquela foto que vem cá, e sai o outro correndo, aí o outro da coisa, porque não tá bem organizado, mas a foto foi e é a que ficou. Então a ideia foi mais ou menos assim, aí fazer um fundinho, um negócio, um lugar onde se prepararam para fazer isso. Eu acho que a composição ela tem que ter essa brincada, assim, você tem que ter essa sacada de que você fazer. E claro, respeitando algumas coisas de composição e tal. Algumas técnicas são importantes. Tipo, você não ter um desequilíbrio muito grande, a menos que seja intencional, né? Mas é legal você sempre pensar na imagem como um todo e não só colocar coisa por colocar. Tudo que você colocasse, não, tem que ter sentido. Você colocou um botão, um negócio, um detalhe diferente, isso dá muita riqueza. Você não fazer só aquele personagem de bermuda, camiseta e chinelo que às vezes, tipo, não que esteja errado, só que ele não tem tanto daquele nível de detalhe, aquele carinho, assim, quando você começa a olhar a imagem, nossa, mas tem um negócio, uma cicatriz aqui, uma joia, um brasão, um emblema na joia, um detalhe. Esses detalhes, eles dão uma riqueza muito grande. E mesmo que a pessoa não preste atenção, como um todo a gente acaba percebendo. Então isso deixa muito mais atrativo para quem Sim, estiver tanto vendo. que aí você falando, eu penso assim, então eu poderia dizer meio que quando você pensa na imagem, você pensa um pouquinho mais ou menos no passado, presente e futuro da imagem, assim, num certo período de tempo, mas assim, a foto nossa do nosso grupo a gente tirou, só que alguns segundos antes estava lá o Ferdinando mexendo no carino, então ele vai estar todo descabelado, o Tácito antes estava falando com alguém, então ele tá todo assim, né? A minha personagem tá quase morrendo, então ela tá pálida. Né? Você pensa mais ou menos num passado, no presente, que seria a imagem estática, e num futuro, mais ou menos, como que aconteceria logo depois. Isso é como se fosse uma captura ali de um momento do tempo, né? Porque não é bem uma foto, né? Tipo, é só uma captura de um tempo, só que tava o pessoal meio que todos juntos, assim.
E aí meio que representa e vai dar aquela identidade de cada um, que cada um faz. Tá? E tá lá, o Ferdinando, ele tava fazendo careta, eu botei ele fazendo careta pro Carino, como se ele estivesse brincando, o Carino tá sem entender nada, o Anton tá lá rindo do Ferdinando, aí o Tássio tá conversando com a Manfrey tá lá contando alguma coisa, alguma história, porque ela tá sempre falando alguma coisa. Aí os dois estão lá discutindo, tipo, um pouco mais à parte, enquanto ficam os outros três lá fazendo palhaçada. Legal. E assim, e eu acho assim muito legal quando você tem essa questão da personalidade. Né? Você falando sobre isso, eu acho que vale muito a pena. Claro que, ainda mais que quando você fala assim, ah, eu gosto de fazer um rascunho. E eu acho importante você fazer esses. Vou estar usando os termos técnicos totalmente errados, por favor, me corrija. Né, pelo amor de É, Deus. mas assim, você vai fazer um esboço, é interessante você fazer realmente assim, a, a mão assim, a mão assado, né? A careta assim, a careta assado. Será que nessa foto uma careta de brincando com um bebê fica mais característico do personagem do que ele numa posa séria falando, não, porque nós vamos derrotar o dragão vermelho, sei lá o que, esse cara, pra foto, porque a pessoa ela é multidimensional. Tanto que minha personagem começou. Não, eu quero manipular as pessoas. E hoje em dia tá fazendo pacto com o demônio. A mudança dela foi drástica pra caramba. Então, por quê? Porque é um ser humano vivo. Né? Então, eu acho que mostrar essas personalidades é importante. Realmente entender a pessoa, entender o personagem, eu acho importante nessas horas. É o que eu acho que uma foto representa. As fotos clássicas que a gente tinha que ir lá e revelar o filme, assim, lá do nosso tempo, da nossa época, aqueles álbuns de foto ali e tal. Eu acho que eu sou só um pouquinho mais novo, só, mas já tive ali também pegar aquelas fotos assim de festinha de aniversário, e você vê lá as criançadas tudo ao redor do bolo, e você vê a cara de cada um, às vezes você vê uma criança olhando pro nada, ou tô olhando pra foto, ou tô olhando pro bolo assim, querendo devorar, ou tô olhando pro salgadinho só esperando a ordem ali para comer. E tipo, cada um vai representar uma emoção, e essas emoções elas compõem assim, elas que fazem a composição. Então se você consegue trazer isso num desenho, pensar nesses elementos, vai enriquecer demais assim. Aí tá lá, tipo, o Carino fazendo, o Ferdinando fazendo careta, você conversando e tal. Esses elementos é aquela passagem, assim. Ah, vai ter um momento que o Ferdinando vai estar pistola também, vai ter um momento que você vai estar rindo, vai estar todas, sabe, brincando também, porque isso que é legal, essa elasticidade do ser humano. E você trazer essas partes para registrar para a composição ali, dá uma enriquecida muito grande. É um pouco diferente no caso do pixel art, destinado para jogos e coisas assim, esse daí é um pouco diferente. Porque daí é algo já mais. Ele tem que cumprir um objetivo, que é ser alguma coisa, representar alguma coisa para quem for consumir aquilo depois. Certo? Então, entrando um pouquinho nesse quesito mais específico de pixel art, vamos dizer assim, profissional para jogos ou para alguns tipos de serviço, né, mais focado, quando você chega alguém e fala assim, ah, eu queria que você montasse tal personagem para o meu jogo, como por exemplo você está fazendo, né, no seu jogo. É, como que funciona esse caminho? A pessoa chega e fala assim: ah, eu quero que você faça um orc meio que minion, o orc capitão e o orc general. Aí beleza, você ficou responsável em fazer isso. Agora, a composição do orc, cores, tamanho, formato, personalidade, porque, né, são castas diferentes, então existe também isso. Como que é na hora de criar a partir da proposta, essa questão da personalidade, essa questão do padrão, cores, castas, como que é mais ou menos isso? Uhum. Então, isso depende de acordo com o cliente. Tem cliente que ele vai chegar e vai te falar, Everton, ó, eu quero que tu faça um grupo de orcs, eles vão ser assim, assim, assado. Vão ser dessa cor, eles vão ter que ter esse tipo de vestimenta. Eles já mandam, às vezes, algumas imagens de referência de outros orcs, de outros jogos ou de filmes, tipo, como do Senhor dos Anéis. Às vezes, eu quero orc igual do Senhor dos Anéis. Você pode modificar um pouquinho, às vezes fazer um padrão de armadura, alguma coisa assim. E tem outros que falam, cara, eu quero 3 orcs, eles não podem ser muito grandes, não podem ser muito pequenos, eles são mais ou menos num nível de força, eles dão assim, uma referência de nível de força.
sabe? Algo para um jogador que é mediano, um jogador novato, um jogador que já é mais experiente, que aí, tipo, e aí você no nível de detalhe, no nível de coisa que você coloca, por exemplo, você vai fazer um personagem que é mais fraco, normalmente ele tem menos armadura, ele intimida um pouco menos visualmente, ele é um pouco menos apelativo, ele é mais simples. Por exemplo, quando a gente vai jogar um jogo online, alguma coisa, um RPG, seja até offline também, os primeiros inimigos que você enfrenta, normalmente eles não têm tanta armadura, tanta coisa assim, eles estão, é tipo um lobo, um rato, um urso, são coisas que, tipo, naturais, assim, que a gente tem no nosso mundo. Então é uma coisa, então tá, tô na força de um urso, já tô maneiro. Mas ainda não tô no nível de fantasia, saca? Não tô super mega poderoso. Aí de repente você começa a enfrentar um urso morto-vivo que solta fogo. Opa! Aí já ficou mais apelativo, ele tem um olhão brilhante e tal, saca? Então esse visual, ele começa a ficar mais, normalmente ele começa a ficar mais complexo, o visual ele reflete no nível de poder. Às vezes até alguns clientes brincavam assim, pô, cara, você fez esse item aí, mas tá tão legal que ele parece muito forte. Aí você tem que deixar ele agora um pouco mais fraco agora, esse item, porque ele tá muito forte. Aí eu, puta, é mesmo, né? Detalhei demais, às vezes tem que. Não, dar uma relaxada aqui no detalhe. Você colocou, às vezes, muito ornamento numa espada, num negócio assim. E parece que a espada é mais forte, só porque ela é mais detalhada, mas não, na verdade é só uma espada normal, só que ela é mais detalhada, uma espada de nobre, por exemplo. Mas é interessante essa linha de raciocínio. E aí, assim, tem geralmente esses dois tipos de cliente. Tem um terceiro, que é o cliente que ele não sabe o que quer, mas ele fala para você criar, e aí você cria, e aí ele te manda depois algo que ele queira. Esse é o mais chato de todos. Esse às vezes dá um pouquinho de raiva ali na hora que você está fazendo, mas faz parte do trabalho também. Tem que ter paciência, entender que tem cliente que vai ser um pouco mais indeciso, vai voltar ao serviço, e aí você faz os ajustes e deixa o cliente feliz, que é o mais importante também, né? Sim, às vezes quando eu pego para fazer algumas consultorias, a pessoa fala: "Não, eu queria que você me ajudasse a montar um sistema mágico à base de runa". Aí beleza, aí você vai lá, eu pesquiso runa, pego referência, os caramba, né, cultura pop. "Ah, eu queria uma coisa um pouco mais pra Avengers". Aí beleza, já procura já, né, o filme do Thor, já revê esse, aquele outro e tal, aí você monta todo um croquis bonitinho, pá. Você senta na hora da reunião, dá o negócio, a pessoa fala: pensando bem, acho que eu vou colocar bicho. Você fala: velho, Pô, é foda. beleza, mas mantém runa? As runas não, vai ser só os bichos na pedra. As runas vão ser o formato do bicho da pedra, tipo, como se tivesse entalhado. Tá, beleza. Mas bicho pode ser aleatório ou tem que ter relação com o poder? Não, tem que ser relação com o poder. Tipo, eu quero um escudo, vai ser uma tartaruga. Fala, beleza, então bora lá. Aí vai e volta aqueles negócios, mas é aquilo. Se você trabalha com criação, É, é isso. Tem que entender. Você tem que fazer um curso para aprender a criar e outro para aprender a lidar com a pessoa que é indecisa. Você, às vezes também convencer a pessoa que a sua ideia é legal, às vezes é um caminho também. Sem, claro, tipo, às vezes é uma linha tênue ali para você não parecer arrogante também, mas é algo bem delicado, tipo, você tem que ir lá conversar. Não, olha só, vem cá, vamos conversar se tua ideia é legal, não sei o quê. Mas o que é igual um tatuador. Às vezes tatuador, eu tenho um amigo meu tatuador, que ele vem e fala, cara, às vezes vem uma pessoa com uma ideia que tipo, não tem como, vai ficar isso aqui com o tempo que vai ficar um cocô, não vai dar, não vai funcionar. Ele tem que ir lá conversar, mas a pessoa quer porque quer. Aí a pessoa às vezes vai lá e procura outro profissional. E o outro profissional não tá nem aí, às vezes vai lá e faz, e depois de um tempo a pessoa vai lá reclamar. Aí aconteceu com esse meu amigo tatuador, ele foi lá e falou, não, esse aqui não dá pra fazer. Daí a pessoa foi lá e procurou outro tatuador, depois de acho que 10, 8 meses, a pessoa voltou lá no estúdio e falou: fiz essa tatuagem aqui que você não queria fazer, fiz com outro tatuador, mas olha só, tá tudo errado agora, tem que ajeitar. Aí depois lá, mais trabalho pro cara de querer ajeitar. Pois te falei que não ia dar. né, cobrir tatuagem deve ser um trabalho. Putz, Deve ser foda, deve ser é, foda. que refazer, tipo, consertar, puta, deve ser um negócio muito Nossa. tenso. E é pra sempre, né? Não tem jeito. E agora uma pergunta, assim, tipo, totalmente de bastidor. Já aconteceu com você do tipo, alguém chegar com um negócio meio que pronto e alguém pedir assim, então, eu pedi esse aquele outro, não ficou do jeito que eu queria e você tem que consertar? Ou você pega só meio que autoral, do tipo, ou do zero, ou você já pegou algum trabalho já começado e você teve que ou terminar ou arrumar, já aconteceu? Cara, sim, já aconteceu sim de eu fazer trabalho que tava.
meio ruim, assim, aí tinha que ajeitar, principalmente movimentação e animação, que é algo que o pessoal costuma pecar mais, que é um pouco mais difícil mesmo de fazer. E aí chegar o cliente e falar, ô, cara, eu queria que você ajeitasse aqui, fizesse um reajuste e tal. Só que geralmente o cliente que ele vem com essa mentalidade, ele quer pagar muito pouco porque ele acha que é só um reajuste. E aí, né, na minha experiência, hoje em dia eu não pego mais esse tipo de coisa, porque eu sei que o cliente ele só quer, ó, eu só quero pagar menos. Na verdade, é o que o cliente meio que transparece, geralmente, é claro. Aí, o que eu falo hoje em dia? Pô, cara, esse aqui, nesse caso aí, eu acho que é só mais fácil a gente só refazer mesmo, porque às vezes arrumar isso aí vai me dar tanto trabalho quanto fazer um novo. Então, mais fácil fazer um novo. E às vezes o cliente, não, mas aí não, mas eu acho que dá para aproveitar. Eu disse, não, eu acho que não dá, porque vai dar muito trabalho. E aí, geralmente, os caras acabam ou fechando um novo, ou acaba não querendo, ou acaba indo para outro artista, daí já não sei também, né? Mas acontece que dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, e daí desde que eu peguei, eu falei, ah, mano, quer saber? Se for para pegar algo para refazer coisa dos outros, não tem como não. Se for coisa muito simples, tipo trocar uma cor, um negócio assim, eu faço. Se for cliente meu, eu faço, nem cobro nada, é maior prazer ali. O cara, negocinho assim que, tipo, pra mim não vai nem 5 minutos, aí tranquilo. Sim, eu acho que é uma linha muito tênue nessas horas, então eu também evito. Quando acontece esse tipo de coisa, eu prefiro muito mais falar assim: ó, se você quer que eu arrume, né, algum projeto já iniciado, eu prefiro muito mais dar um feedback, um review do tipo: ó, então, vai até a pessoa e sugere isso, para não ficar aquele negócio tipo. Porque no final das contas tem um quesinho assim, por exemplo, já chegou para mim um projeto que eu tive que, né? Ah, encontra os buracos aí. Falo, mano, pô, encontrar os buracos, velho, é praticamente uma review inteira, porque não é só você ler um negócio, você tem que fazer toda uma análise, todos os caramba. Aí, tipo, não é que nem o outro que fez uma consultoria. Tá, beleza. Mas, pô, se eu vou ter que achar os buracos do negócio, mano, é praticamente uma consultoria, né? Então é complicado, né? Mas beleza. Então, você falando sobre cores, e eu acho uma coisa bem legal, existem, tipo, trilhos de formas de você pensar, né? Cor semiótica, cor verossimilhança, cor por simbolismo, é, relação de paleta de cores, cores quentes, complementares e tudo mais. Ah, eu queria saber, não, como a pixel art, em tendência, ela é um pouco mais minimalista, como que se trabalha essa questão de cores? Você trabalha muito mais com harmonia, composição, verossimilhança, simbolismo? Como que você trabalha a paleta de cores na pixel art? Então, isso é um assunto muito, tipo, de nível mais alto, assim. O pessoal que é artista há mais tempo é que eles começam a entender isso no pixel art. Normalmente, o iniciante no pixel art, ele pega um tom de cor, ele pega um vermelho, por exemplo, ele só vai adicionando branco e preto para escurecer e fazer sombra, luz e sombra para fazer o volume ali. E fica monótono, porque justamente só tem um tom. Você olha assim, você, puta, fica chato. O trabalho ele não fica aquele resultado irado, assim, aquele negócio, você olha, pô, esse tá bem vivo, tá bem legal. E aí a relação de tipos de cores que vai usar, aí depende do projeto que vai ser trabalhado, do que é o jogo, qual é a ideia do jogo. Tem jogo que é mais saturado, mais vivo, às vezes é para um público-alvo mais infantil. Normalmente se investe em cores mais saturadas, pigmentos bem mais fortes e mais vivos, porque esse público tem mais essa. É igual o desenho animado. Geralmente um desenho animado ele é bem mais vivo, bem mais colorido, porque a criança se atrai muito por essas cores. Às vezes você quer fazer um jogo mais terror, uma pegada mais sombria, você vai em pigmentos mais ali mais frios, você vai em cores mais apagadas, assim. E por aí você vai trabalhando isso para cada tipo de projeto. E você vai tentando sempre criar essa harmonia entre as cores, porque ela é tipo fundamental para você não ter aquela bagunça visual. Você olha assim, você não entende às vezes como espectador, porque às vezes não tem aquele conhecimento técnico, mas depois quando você entende assim por que as cores e como elas funcionam entre si, aí você vai ver, ah, tá,
olha como funciona legal isso aqui, porque tá tudo muito harmonizado, não tá aquele ambiente poluído, assim. E é uma crítica muito valiosa essa, tipo, às vezes eu tenho alguns colegas, assim, que eles pegam uma crítica de uma pessoa que é leiga, assim, que não estuda, e eles não, mas esse cara é leigo, não entende nada. Eu falo, não, muito pelo contrário, a visão de leigo dele é muito importante. Ele não precisa sair falando, nossa, tá errado porque isso aqui. Não, isso tá, a opinião técnica deles não é tão relevante. Mas a opinião de gosto, não gosto, cara, gosto. Por quê? Não sei, mas gosto. Ótimo, é legal, significa que visualmente você já atingiu o que você queria. Ou então, não gosto. Por que você não gosta? Não sei, só não gosto. Também é importante, porque significa que tem alguma coisa ali. Aí cabe ao profissional ir lá e olhar. Eu acho que ele não gosta por causa disso aqui, algum design, alguma coisa assim. Você procura ali, você vai achar os buracos ali, que nem você falou. Você vai procurar ali, catar os buracos. Aqui. Então, geralmente, isso está atrelado à cor. Esse do gosto não gosto está geralmente atrelado à cor e design. São os dois, assim, que mais pega no visual. Sim, e é importante porque até mesmo quando você vai, né? A galera aqui é muito de escrever, né? Escrever histórias ou fazer campanhas. E é importante você ter o que a gente chama de leitor alfa e leitor beta, né? O cara que vai ler a sua história ou avaliar a tua imagem ou a sua criação é aquela pessoa que ela vai ser totalmente técnica. Ela vai falar assim, faltou sombra aqui, faltou luz aqui, você saturou muito aqui, a cor aqui tá muito monótona, deixa ela viva. É o cara que ele tá nem aí pra história da sua imagem, pro simbolismo, ele tá pegando puramente técnica. E tem o cara que vai ver que é o seu público, né? Meu jogo é para crianças de 7, 8 anos. Então você precisa ter os seus afilhados, seus sobrinhos, seus amigos, seus filhos de amigo. Assim, falei pro tio, gostou disso aí? Pô, tio, tá muito legal. Perfeito. Esse é o seu leitor beta, que vai ver e vai falar se tá bom ou se não tá bom, porque ele que vai consumir o seu produto. Né? Então, é assim, o que você tá trazendo calha perfeitamente para o não gostei, gostei, cara, vale muito a pena, principalmente na criação, porque é aquela coisa, não gostei. Por quê? Você, profissional, sabe, puta, saturei aqui, puxa, o movimento tá muito Exato. travado e tal. Você que tem que saber, você é o profissional. O Sim. público tem que curtir o negócio. Exatamente. A minha namorada é a minha cobaia. Eu falei, e aí, o que você acha? Pô, tá irado. Esse aí não sei, velho. Pô, esse aí, sei lá, tá estranho. É o famoso tá estranho, né? A pessoa fala, não sei, tem algo estranho. Aí você fica, então tem algo estranho. Daí você procura depois o que você tá de estranho ali. Sim, e às vezes é até bom que você deixe a pessoa ver, porque daí é que nem quando a gente vai revisar um texto, você revisa, 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 puta, perfeito. Aí chega uma pessoa que nunca leu o texto, vai falar, falta uma vírgula aqui, falta um negócio ali. Você tá tão lá saturado em muda uma cor aqui, muda um movimento ali, que você parece que os erros vão sumindo dos seus olhos. Uhum. E a pessoa lá vai estar lá que, tipo, tá com o olho, né, destreinado, mas descansado também, vai falar assim, olha, eu acho que tem um detalhe verde aqui que não tá me que ornando com o negócio. Depois você fala, puta, é verdade, acho que eu devo ter dado um misclick aqui, saiu um verde na bunda do orc que não tem nada a ver e tal. Eu acho isso realmente bem válido. É bem assim. Sim, e assim, quando você como mestre, né, até comentou que você gosta de criar as suas próprias cenas, até desenhar, às vezes um NPC, um cenário e tudo mais, e tem toda aquela questão da composição que você disse, que quando o fundo é importante, realmente coloque, quando não é, deixa um fundo branco, um fundo transparente, que seja. Aí eu queria saber, quando a gente vai, por exemplo, descrever uma cena, né, mestres vão entender muito isso, você coloca assim, jogadores, vocês entraram numa caverna e... só. Tá. Você, jogador, pensa, é uma caverna normal. Se ele não se der o trabalho de descrever, é uma caverna normal. Só que se o mestre solta, é uma caverna, né? Você escuta o eco, sei lá o que, mas parece que tem um ponto verde tremulando lá no fundo. E acaba aí. Todo mundo sabe que o mestre quer que você vá lá ver o que tem naquela droga daquele ponto verde. Porque senão ele não teria colocado isso. Como que funciona isso na hora da composição de arte? Você também pode fazer isso na sua ilustração, do tipo, colocar algum elemento, um easter egg ou um foreshadowing na ilustração
para trazer algum tipo de coisa ou normalmente é um erro? Cara, pode sim, pode sim. Ela é muito, tipo, porque, assim, você colocar como easter egg, tipo, aí é legal que você tire do foco principal. Aí você tem uma... tipo, você foi falando aqui, eu fui imaginando a cena já. Eu imaginei já a caverna, o pessoal APT ali perto da caverna, e aquela caverna escura e aquele ponto verde lá na frente. Esse é o seu elemento principal, a caverna, aquele, é quase que faz um ponto de fuga, assim, vai afunilando e tem aquele ponto verde lá na frente. Aquilo ali é o seu assunto, aquilo ali é o que você quer. Então, o que você quer colocar de adicional? Às vezes você pode colocar das sombras, às vezes você pode colocar uma silhueta, você pode colocar alguma informação, um símbolo, alguma coisa. Então, tem espaço sim para você contar num desenho e tem que ter esse sentido, né? Ah, então tinha de fato alguma coisa ali, ou então às vezes alguma coisa que você queira representar na expressão dos personagens que estão prestes a entrar na caverna, estão com medo, estão tranquilos, tô tranquilo com a caverna aqui, todo dia faço isso, tô tranquilo, vamos lá, tamo junto. Ou então os caras, puta, a caverna de novo, ixi, tem medo, tem um ponto verde lá, caramba, eu fico com medo do ponto verde, aí dá medo. E aí você vai. É legal, isso com as cores você traz também. Você faz tudo saturado, é muito difícil você passar esse medo, assim, o pessoal vai, não, pô, tá muito colorido, tá muito bonito, muito tudo vivo demais. Então, não, você vai deixar a ilustração mais mórbida, você vai deixar tons mais frios, vai deixar as cores um pouco menos saturadas. Aí elas vão trazer junto, elas vão juntos trabalhar com você para contar a história que você quer. É isso que às vezes uma pessoa que só está desenhando, às vezes ela não está se ligando que ela precisa contar uma história. Muita gente faz isso sem perceber. Tipo, é um feeling, assim, um feeling natural da pessoa de já tá tão acostumada que ela já vai nisso. Mas quando você percebe que você tá contando uma história, você olha, putz, olha esse desenho aqui, putz, o que eu tô contando aqui, os detalhes que tem e tal. E é aí que vai separar ilustrações ok de ilustrações massas, assim, que você olha, putz. E não é só nível técnico, né? Eu gosto de reforçar isso. Nível técnico é repetição, 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 repetição. Contar história é criatividade, estudo e ousadia também. Tem que ter um pouquinho. Sim, até você falou assim sobre a questão de ponto de fuga e tudo mais. É, sim, então eu poderia dizer que não necessariamente o que está no meio do desenho é a parte mais importante? Eu Sim, posso criar, por exemplo, sei lá, eu pego eu vou fazer um desenho num A4, por exemplo. Aí eu divido A4 em 4 pedaços, eu posso deixar num seguinte, tipo, o ponto mais importante no canto direito superior. Eu poderia colocar lá, mesmo que, sei lá, o ser humano tem tendência a olhar para o meio, mas eu quero colocar o ponto mais importante num canto. Você pode fazer esse tipo de coisa? não, sim, isso é conceito de composição básico. A gente vê lá do padrão do jogo da velha, do enquadramento áureo lá. Né, que tipo, você faz a fotografia, você tira os quadradinhos ali certinho aqui mais ou menos na minha câmera, né? Você traça aquele jogo da velha na foto e você encaixa, tenta alinhar os seus elementos principais que você quer passar ali numa composição de ilustração seria mais ou menos esse mesmo princípio, mas você pode quebrar isso. Você pode quebrar isso como? Fazendo foco do desenho, sei lá, o ponto que você quer. Tipo, não adianta eu fazer um meio ali, um grande fogo que ilumina bastante e querer dar de foco numa entrada, numa porta que tem um pouco mais para a esquerda, que vai estar nas sombras do fogo. Pô, você vai deixar ela muito apagada, então você não vai trazer de foco. Ela ia ser tipo um easter egg, um detalhe, um negócio que vai ilustrar. O seu ponto principal seria ali fogo e ao redor do fogo. Então você tem que ter esse cuidado, esse carinho também. Você tem que meio que respeitar a composição. Você vai definir antes de você desenhar o que é o meu principal. Normalmente a pessoa começa desenhando pelo que ela quer representar primeiro. Tipo uma carta de Magic, tá lá o personagem da carta de Magic na frente, logo de cara você vê o rosto dele. Às vezes o foco da carta é um objeto, por exemplo, uma luva que domina a pessoa. Então você vê o foco da mão do personagem. E aí, você vê o rosto do vê, mas você vê que a cara tá desesperado, porque não é ele que tá controlando, é a luva que tá controlando, saca? Então, esses detalhes, assim, essas coisas, é representado na, na composição. Você pega seu objetivo, seu foco, você pode colocar no meio, você pode colocar nos cantos, nas arestas, desde que toda a composição alinhe para te direcionar a pessoa que vai bater o olho e vai olhar aqui, é isso aqui. Entendeu? Por mais que você tire do meio, a gente tende a olhar para o meio, quando você muda o foco, se você faz isso com maestria, você vai olhar para aquele canto primeiro, aquilo, puta, já te impacta logo de cara, e você vai olhar para aquilo. Entendi. Então, por exemplo, se eu quisesse, sei lá,
eu coloquei uma fogueira, mas eu quero dar atenção para a porta mágica que tem no cantinho. O fato de, por exemplo, colocar 3, 4 pessoas conversando na fogueira, mas tem um desesperado olhando assim, isso seria um tipo de foco que eu poderia estar dando, porque tem alguém claramente que olhou para um outro lado, então você pode, sim, fazer esse tipo de coisa também, sim, do tipo, é, o como os personagens estão, o enquadramento, a linha de foco, o foco, tudo isso você precisa pensar antes de construir o negócio. Sim, a própria iluminação e tudo. Nesse caso, nessa cena aí, você quer dar o foco na porta e um personagem ali interagindo com a porta, já traz bastante. Mas se ainda tem uma fogueira bem centralizada, bem iluminada, e a porta tá um pouquinho mais pro lado, um pouquinho menor também, às vezes ela não chama tanta atenção por tamanho, às vezes tá muito pequeno. E tá, os outros personagens, vamos supor que você tem 3 personagens de um lado que não estão nem aí pra porta, só tem um lá prestando atenção na porta. Se você, o seu objetivo era, puta, tem 3 pessoas aqui que estão desligadas e uma pessoa tá ligadaça na porta, você cumpriu perfeito com essa ideia. Mas se você quer focar só na porta, então é legal que as pessoas que estão na fogueira voltem a olhar, por exemplo, botam um olhar direcionado para a porta. Elas estão olhando para a porta, então elas estão interessadas naquilo. E a partir do momento que elas estão interessadas naquilo, a pessoa que vai olhar vai ver, pô, o que esses caras estão olhando? Ah, eles estão olhando para a porta. O que essa porta aqui é? Nossa, tem um cara cabreiro com a porta aqui. Que eles vão, aquele olhar vai te direcionar. É tipo aqueles memes que o pessoal faz. Ah, ponto 1, aí você olha lá um desenho, aí você fala, olhe para a placa, aí você olha para a placa, aí tem lá, olhe para não sei o que, aí você olha, ele vai te direcionando, a imagem ela vai te levando a diversos pontos, assim, você vai indo junto, assim, o que as pessoas estão fazendo ali, elas vão te influenciar como você observa, é bem complexo na verdade, assim, e é tudo algo tipo, pum, você bateu o olho, você pega tudo essa informação ao mesmo tempo, isso é muito legal. Sim, eu acho legal porque você consegue meio que nem você falou assim, né, do padrão áureo do tirar foto, você consegue criar toda essa linha de observação. Ah, pô, eu tô vendo aqui, mas eu vejo esse detalhe que me leva para cá, que me leva para cá, que me leva para cá, que me leva para a porta. Aí beleza, se fosse um quadrinho, no próximo já tem a pessoa já tocando na porta e um brilho acontecendo, você fala, putz, né? O que será que vai acontecer com ela? Aí na próxima já volta pra, pra fogueira, que os caras tava nem aí, que você fala, puta, mas e o cara na porta ali no quadrinho anterior? Então, tipo, eu acho que criar também essa composição dinâmica, não sei se esse é o termo certo de falar, né? Onde você vai criando esses momentos, tanto que você comentou um pouco antes, o agora na foto e um pouco depois. Acho que talvez tendo esse entendimento, você consegue criar uma. No caso de um jogo, você vê o bicho indo fazer um movimento, Sim, batendo, mas talvez eu acho que num um quadrinho, mangá, HQ, eu acho que esse que você comentou do passado, presente e futuro, curto de cada um dos quadrinhos, dos desenhos, acho que precisa ter esse sentido também, né? precisa, precisa. Um quadrinho ele é muito interessante porque no quadrinho você briga constantemente com os balões de fala. Se você só tem a imagem no quadrinho, é um pouco mais fácil às vezes pra você contar alguma coisa, mas você precisa colocar às vezes um diálogo, uma fala, e às vezes briga com a atenção. Eu mesmo já me deparei às vezes com um quadrinho ali que eu tô lendo, tô focado mais nos balões e a arte meio que passa assim, só de segundo plano. E aí eu percebo também que muitos quadrinhos percebem isso. Eles percebem que, puta, aqui como tem uma fala, às vezes, que é um bife um pouquinho maior ali, vai ter umas 5, 6 frases, umas 5, 6 linhas de texto, a pessoa vai ficar presa naquele diálogo e já vai pular pro próximo quadrinho, para ler o próximo, para continuar às vezes uma fala, porque às vezes a leitura tá legal. Você tá lendo, você tá envolvido na leitura, você quer continuar a leitura também, você perde um pouco. E o que eles fazem normalmente? Numa fala eles aproximam muito o rosto do personagem, pra ficar só o rosto, então, beleza, só o rosto, não tem nada demais. Aí afasta o rosto quando quer focar na imagem, bota só um trechinho, às vezes um comentário. Você pode notar que na composição de quadrinho ela é geralmente assim. Uma cena que é para importante o visual, você tem como se fosse uma câmera afastada, mais afastada, mostrando bastante o cenário, e a fala ali, ela é baixa, é só um
coisa, ou às vezes um quote, um pensamentozinho que fica lá em cima, assim, bem sutil, você lê, pô, aqui tá o pensamento, você começa a ver a imagem que, como se o personagem estivesse vendo isso, e vai enriquecendo. No quadrinho você tem que ter essa dinâmica mesmo, porque você briga a imagem, briga com o texto. E briga é o jeito de falar, né? Mas na verdade os dois se ajudam, né? Eles vão se complementando para contar a história. Eu tenho um quadrinho do. Eu gosto muito das histórias do Justiceiro, porque eu gosto bastante de gore, é bem gore, assim, ele é bem violento. E eu gosto que, tipo, tem umas cenas assim, que é umas cenas de ação que, tipo, é 3, 4 páginas seguidas, assim, só de ação, e você não vê um diálogo, no máximo, assim, um gemido de um personagem, mas o próprio gemido acaba sendo desenhado. Não é aquele um quadrinho, um balãozinho e não, é aquele no meio, assim, do texto, às vezes até brinca com como se fosse sangue, assim, saindo. Então fica bem legal quando você une os dois elementos e faz junto, que é o quadrinho é mágico demais, é muito legal. Sim, eu acho que são artes assim que, tipo, de verdade. Teve uma época, acho que eu tinha um aluno que, não, professor, eu vou fazer um curso de desenho e tal, e pá, né, eu tô querendo entrar no mundo dos quadrinhos e pá, 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 só que eu não sei contar história. Falei, tá, e? Não, que eu queria que você, já que você é mestre de RPG, de você contar pra mim uma campanha, eu ia ilustrar. Falei, cara, mas não é tão bem assim, velho. A gente precisa saber o momento de. Ah, na hora do diálogo do herói, tem que saber na hora que joga no rosto das pessoas que estão embaixo, câmera em cima, câmera. Cara, é tão mais complexo que isso, porque você precisa às vezes contar muita coisa, que nem você falou, eu quero fazer. Você comentou no começo do episódio de, pô, uma espada, tantos detalhes que parece que é a espada do boss, mas é o que dropou no slime nível 3. Isso é importante. Então, se você está contando a história, por exemplo, se o rei é egocêntrico, colocar confetes enquanto ele fala, ou estandartes que mostrem essa personalidade que você comentou bastante. Então, a composição, ela é tudo. Você consegue mostrar sociedade, cultura, padrões, personalidade, tudo isso você consegue colocar dentro da mesma ilustração. É bem nessa pegada mesmo, porque senão você fica sem aquele detalhe, o negócio fica frio, assim, você olha, tá, mas, próximo. Não, pô, você vai pô, você, do gibi mais clássico, assim, pega uma Turma da Mônica, por exemplo, mostrava tudo, focava no que era principal. Tava lá o Cascão e o Cebolinha conversando, no fundo tinha um campinho de futebol. Na próxima cena eles estão lá no campinho de futebol jogando bola. Aí de repente aparece a Mônica indo fazer alguma coisa porque o Cebolinha aprontou mais cedo. Tem um sentido, as coisas elas vão acontecendo juntas. Da mesma forma, um quadrinho mais complexo, um mangá, ele vai seguindo uma linha, uma trajetória, ele vai te alinhando para isso. Senão fica frio e você tem aquela sensação de, eu li, mas nem gostei. É o famoso que a gente tava voltando ali agora. Sei lá, tá estranho, não gostei. Não gostei desse mangá, eu li lá, mas não gostei. E às vezes a história é muito boa, o desenho é maravilhoso, mas às vezes a composição é errada. A composição, a cena que a pessoa mostra não encaixou perfeito com aquele diálogo. Poderia ter sido uma cena melhor. Poderia sair de uma história que, às vezes a história tem um baita potencial, tem tudo, mas a ilustração não bate com aquilo. E isso que você falou também, de tipo, a pessoa, pô, quero desenhar um quadrinho, mas eu não tenho ideia de como criar uma história. Existe muito artista que só faz o desenho do quadrinho. Mas esse cara, ele tem muita experiência em pegar aquelas palavras, aquele texto, e já transformar na ação que ele quer. E normalmente ele recebe um croquis, mesmo desenho palitinho, mais ou menos, do autor das palavras. Aqui eu acho que ficaria legal, interessante aqui. Às vezes o cara que desenha, que já tem experiência, ele vê, não, isso aí que você está falando, isso aqui não vai ficar bom, não, vai ser melhor assim. Por muita experiência, por saber que não, aqui é melhor para contar a história de outro jeito. E aí troca e troca. Eu sigo alguns caras assim que são desenham para DC e tal, e os caras eles falam assim, que não é só a técnica de desenhar, o estilo de coisa, é você manter um padrão também é muito importante e contar as histórias, né? Esse de manter padrão também é outro assunto muito difícil de você manter os desenhos no mesmo padrão, essa reprodução, essa é algo que eu hoje em dia tenho muita dificuldade, às vezes, de fazer mesmo padrão para tudo, assim, pegar um rosto de personagem e fazer exatamente o mesmo padrão. Eu consigo fazer, mas é algo que
me traz ainda uma dificuldade. Porque às vezes eu gosto de detalhar mais, porque eu estou acostumado lá no pixel art, que às vezes é um pouco mais detalhado. O trabalho que eu faço no pixel art é um pouco menos minimalista, então eu gosto às vezes de trazer uns elementos, mas às vezes eu tenho que, puta. Aí o que eu comecei a fazer? Ultimamente eu tenho tentado me desapegar de trazer esses detalhes e fazer algo mais cartunesco, algo mais, puta, sem se preocupar tanto com anatomia, com coisas assim. E aí eu tenho tido bem mais resultados em questão de reprodução de personagem. É outro assunto bem interessante. Sim, porque eu acho que quando a gente fala sobre. Porque eu tenho uma discussão muito ferrenha com os meus colegas escritores, porque eu sou defensor do world building até a morte. E tem alguns que são mais minimalistas com world building. Para mim eu preciso mostrar claramente qual que é o ambiente que está acontecendo a história, mas eu não vou me preocupar que a cultura do reino, eles comem carne no final de semana porque a igreja. Não, eles não se importam muito com esse detalhamento de algo que foge do personagem e da plot, né? Mas eu acho que ornar esses três pontos, o que a cena tá mostrando, o que a história tá rolando e a construção do personagem, tudo isso tem que ser algo que é totalmente intrínseco nos três. Uhum. Isso Três pontos. enriqueceria, né? Isso Sim. enriqueceria ainda mais. Porque senão é aquela coisa, tipo, se o fundo não é tão importante, desenha vários quadrinhos, tudo com fundo branco e mostra as cenas que você quer mostrar, né? Mas eu acho que, por exemplo, um rei gritando num fundo branco talvez seja menos impactante do que, por exemplo, um rei gritando e uma hidra de 15 cabeças atrás correndo atrás dele, né? Sim, com certeza. E é verdade isso. Eu até em partes concordo, às vezes, eu concordo tanto com você quanto os seus colegas, porque às vezes também não é interessante você ter às vezes não é que não é interessante, é que não necessita de você ter um world building tão elaborado para você criar uma história, às vezes. Mas não no sentido de tipo, se tiver vai me atrapalhar. Negativo, muito pelo contrário. Se você tiver todo o contexto de onde os personagens vão estar se encaixados, vai agregar muito, muito e muito mesmo. Mas, por exemplo, às vezes pega uma charge, um negócio que é muito mais minimalista, você não precisa encaixar um elemento tão fundamental. Mas se você tiver, a sua charge fica melhor. Isso, aí é que tá, é tipo um tempero, assim. Ele vai adicionar tempero, ele vai melhorar. Se a pessoa, o espectador, ele não vai perceber, muitas vezes não vai perceber por que é mais legal, por que é mais interessante assim, por que ficou interessante. Mas é porque tem embasamento, tem um porquê por trás ali, tem uma razão explicando tudo, tem uma cola que une as peças, né? Que é você ter o world building, você ter tudo que está acontecendo ali por trás, a trama, o contexto, quem que é, tipo o rei que você falou mais cedo, um rei que ele é egocêntrico, você mostra um quadrinho dele, por exemplo, uma cena, ele sentado numa mesa, uma mesa gigante, extremamente ostentuosa, assim, cheio de refeição cara e extremamente farto, e tipo, só ele na mesa, sem dividir aquilo com ninguém, quadros que representam ele mesmo, saca? Esse tipo de coisa, assim, pessoas andando e se ajoelhando, saca? Tipo, tudo vai representar. Às vezes você não precisa nem dizer que ele tem um ego gigante. Só essas imagens, assim, você consegue perceber, pô, esse cara aí. Tipo, a pessoa já vai sacar, a pessoa tá olhando, assim, já vai sacar, ó, esse cara aí, mó egomaníaco aí. Sim, então, e eu acho que. Por isso que eu acho incrível essa capacidade de desenhística de colocar, porque quando existe algumas limitações quando você está escrevendo alguma coisa, que é a quantidade de palavras e aquele negócio chato de você colocar, não, porque você pode simplesmente colocar uma mesa ostentosa com comidas caras, onde todo mundo passava, ajoelhava ao rei que sentava à frente de um quadro gigante com sua imagem. Perfeito. A pessoa consegue imaginar, mas você colocando isso visualmente, você pode colocar, por exemplo, alguns easter eggs, algumas coisas que reforcem isso. Né, que você falou que assim, cores é uma coisa super difícil de estudar, mas que de suma importância. Então você colocar realmente os detalhes do cores muito vivas, porque na Idade Média cores vivas era mais cara ainda, ou detalhes dourados nos pratos, nos talheres, nos copos, que você não vai colocar num livro. Ele bebia água no seu taça de ouro. Mas colocando uma taça de ouro ali, é uma composição a mais na ilustração que permite dar um Sim. reforcinho, né?
A conversa junto, né? Ela vai junto ajudar a construir a imagem que você quer passar para a pessoa que vai visualizar. É você ir junto, uma moeda com o rosto do rei. E no texto é um pouco mais difícil mesmo, né? Separando para pensar. E às vezes uma leitura tipo Tolkien, o próprio Andrzej Spolstus, que eu nunca sei falar, que é o cara lá do The Witcher também, ele traz esses detalhes assim. Mas, cara, quando você lê e você olha assim, nossa, eu imagino a cena, ele narra um golpe do Geralt, assim, que eu olho, meu Deus, cara, cutículas de sangue voando. Nossa, às vezes até quando eu vou jogar um RPG, eu vou jogar de guerreiro, eu tento trazer lá, mais ou menos, a pegada que ele faz o Geralt dando um corte de cima para baixo, um ângulo de 45 graus. O cara narra de um jeito que olha assim no livro, meu Deus do céu, cara, que isso, que absurdo, cara. E você consegue às vezes trazer isso, às vezes até trazer lá pro nosso mundo, né, pra RPG, que é o que a gente quer. Sim, e você acha que, por exemplo, ah, algum tipo de matéria. Sim, porque, obviamente, treino e técnica, como você falou, é importante. Mas o que você daria de dica para a galera que quer trabalhar com posição, cor, algum material? Por exemplo, é, eu sugiro vocês ver filmes mais ou menos assim, ou quando vocês forem ler quadrinhos, tentem perceber tal coisa. Que dica que você daria pra galera que já sabe desenhar e tá começando a querer, tipo, melhorar esses detalhes? O que você sugere pra galera na questão de algumas dicasinhas, tipo, cor, angulamento, contação de história? O que você daria pra galera aí? Cara, eu acho que eu daria uma mesma dica que eu dava para meus alunos de boxe, que eu cheguei a dar aula de boxe um tempo. Eu dava uma dica para eles, cara, para vocês melhorarem no esporte, vocês têm que pensar sobre o esporte nos momentos da vida, assim. Vocês estão lá na frente do micro-ondas, bota o um cafezinho no copo, fica pensando, puta, poderia fazer um golpe assim, assim, assado. É a mesma coisa pro desenho. Você está assistindo um filme, você pensa, putz, isso aqui ficaria legal desenhar. Nossa, a posição que você fica, você pode voltar, olhar a posição que o cara tá, você pausar, olhar, entender os detalhes que uma imagem real ali tá fazendo do filme ali e tal. Que às vezes até tem um croma ali, um negócio do fundo que você nem percebe. E às vezes você pausando uma imagem, você consegue tentar procurar caroço em angu ali, mas você não acha. Às vezes você acha, às vezes você não acha. Mas você fica olhando e eu acho que esse é a grande chave, assim, você pensar em todas as situações possíveis. Você quer melhorar num negócio? Claro, além de você estudar, correr atrás, ver como é que as pessoas fazem, ver métodos e jeitos e se experimentar também jeitos diferentes, mas é você pensar sobre, pensar como desenvolver, como eu posso, como ficaria legal, o que eu posso fazer. Pô, chegar em casa eu vou fazer XY, vou testar, hein? Você chega em casa, às vezes você pega o próprio celular ali mesmo, com o dedo mesmo, já faz naquele sketch de dedo que tem no celular, e quem tem aquele celular com canetinha também já faz também. Pega um papelzinho, risca na hora alguma coisa, se quiser. Mas é sempre pensar sobre. Eu acho que o pensar, ele vai ajudar você a aprimorar. E isso, eu acho que, eu vou até além, eu acho que isso para todas as áreas, assim. Sempre que você estiver pensando sobre alguma coisa, você vai estar se desafiando e tentando criar novas maneiras de resolver problemas. Que é basicamente o que você tem com um desenho ali, com uma história, com um negócio. Você vai resolvendo problemas que você tem. Eu quero fazer um desenho que fale disso. Putz, como eu vou falar isso no desenho? Então você tem um problema. Como eu vou falar é o meu problema. Como eu poderia fazer? Puta, e se eu fizer uma guerreira com o rosto olhando pra pessoa, daí bota aquele olhão assim que te chama, você olha, puta, tá olhando pra mim, quando eu olho a imagem parece que tá te olhando, assim, você, é tipo olhar pra câmera, assim, você fica tipo, me olhou, você se assusta, às vezes num filme, tem filme que ele faz isso, que ele brinca, né, ele quebra a quarta parede ali e olha pro espectador, você leva um susto às vezes, quando vem do nada, assim, você olha e porra, parece que eu tô conversando aqui com o cara na sala de cinema e vai trazendo essa experiência, né, então eu acho que pensar sobre pra você melhorar em tudo, assim, desde aquele seu personagem do RPG, as composições, desenhos que você quer fazer, aos textos que você quer criar, é você pensar sobre, pensar como veriam, pensar de diversas maneiras diferentes, todas elas vão contribuir, de um jeito ou de outro. Sim, uma coisa que a gente gosta de falar bastante, que você pode ver as coisas e fazer as coisas como cozinheiros e como chefes. Se você é um cozinheiro, você obviamente vai entender, põe o sal aqui, pimenta aqui, como o Everton falou. Puxa, se tem uma fonte de luz aqui, eu preciso colocar uma luz aqui, uma sombra ali. Mas você entendendo como funciona isso, você começa a arriscar.
Ah, tem uma luz aqui, só que a luz se encontra do outro lado da pessoa. E você colocou isso de propósito. Por quê? Porque essa luz, na verdade, é uma luz mágica que você quer trazer um A, B, C e D, aquele outro. Então, fazer problemas e resolver problemas, eu acho que realmente é um ponto importante daqui. A gente pode trazer o Everton mais vezes para a gente discutir sobre os detalhes, não? Perspectiva, luz, sombra, cor, composição, os cacete. A gente pode fazer uma porrada de conversa, porque isso aqui foi só pra gente trazer já esse mundo pra cá. Mas, cara, é muita coisa e é muito foda. É muita coisa, e perfeita a sua analogia. Cozinheiro e chefe, é isso aí mesmo. É você fazer a medida certa, igual uma receita de bolo ali, uma química exata. Ah, não, aqui você tem um pouco mais. Quando você trabalha com criação, não é exato. Você tem feeling, você vai no feeling. Às vezes é mais assim, às vezes é mais assado, às vezes o seu humor reflete na produção. Isso é muito legal. E tem que deixar fluir. Sim, então agora toda vez que você for criar alguma coisa, um mundo, uma história, um desenho, um quadrinho, coisa, a dica é pense nos seus tempos livres. Veja as coisas, arrisque coisas, e às vezes assim, puxa, minha história é medieval. Aí você tá vendo um filme do Rei Arthur e você pensa, puxa, mas se a minha protagonista tivesse passado por esse dilema, o que ela faria? Aí é interessante, que daí você pode colocar esse dilema na sua história, no seu desenho, no seu quadrinho. Então, deixar fluir e sempre que puder, caçar maneiras diferentes de fazer as coisas. É a dica max aí do rolê. Pense sobre as coisas. Vai pagar um boleto, tá naquela fila da lotérica. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Mas eu lembro quando eu ficava na fila da lotérica, ficava ouvindo o pessoal reclamando assim, pô, tô aqui na fila, que saco. E eu lá pensando assim, puta, vou chegar em casa, eu vou. Nossa, eu tô com aquele negócio lá que eu tô. Pô, tô travado lá, não consigo resolver, ficar pensando, pô, mas se eu fizer assim, assim, assado? Pô, talvez dê certo, hein? E se eu fizer desse jeito também? Pô, acho que esses dois jeitos podem funcionar. Chegava em casa e uma daquelas coisas que eu pensei lá funcionou. Ficava, tipo, às vezes ficava até melhor do que eu poderia sequer imaginar quando eu comecei. Então, aproveitar esses momentos, né? E para tudo, para todas as áreas da vida, assim, que você vai ter um pouco mais de criação no geral, dá para você pensar sobre, pensar como você vai fazer, pensar como você vai produzir. Isso vai agregar muito como eu vou narrar a sessão de RPG, como é que vai ser X, como é que vai ser Y. Você já imaginar só na cabeça como é que seria a situação, já é uma certa maneira de preparação. É isso aí, cara. Cara, a gente poderia ficar aqui falando sobre um monte de coisa. Vamos adentrar nos jogos e falar os negócios e tudo mais. Mano, dá pano pra manga aqui. Então, cara, eu queria muito agradecer a sua presença. Foi muito foda essa conversa. Foi uma hora que passou, tipo, muito rápido. Né? Espero poder chamar você mais vezes pra gente bater papo sobre alguns jogos, filmes, porque a visão de artista já é outros 500. Né? E, cara, né, foi muito da hora e, assim, e nem sei como terminar, porque, tipo, eu tô feliz pra caralho com essa conversa e eu acho que a gente ainda vai chamar muitas vezes pra gente bater papo sobre muita coisa, velho. Precisando, tamo aí. Valeu, Rafa. Valeu. O convite foi realmente muito rápido. Eu olhei ali o tempinho ali, caramba, passou no instantinho. Agradeço aí o convite, foi massa mesmo. Se quiser chamar nós aí, tamo aí também. Vamos trocar uma ideia, falar de outras coisas também, às vezes até das nossas mesas. Nem falamos da nossa mesa também. Falando da mesa, cara, vai Fica ver. pra próxima, fica devendo, fica a título de curiosidade aí. Mas valeu, tamo junto, é nóis. Chamar todo mundo da mesa, fazer um Hum, episódio com com o Ferdinando, com o Tasto, chamar todo mundo e contar as peripécias da nossa mesa. É isso aí. Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!